Em Dark Souls, existe um destino pior do que a morte. Chama-se ficar vazio, hollow. A morte em si não é o fim do jogo. Você cai, renasce na fogueira e tenta de novo. A maldição dos mortos-vivos. É assim que se chama. Mas o esvaziamento é diferente. É quando os mortos-vivos perdem sua vontade. As criaturas desse mundo perdem o seu propósito, o seu próprio senso de identidade. Eles não vivem mais de verdade, apenas existem. Soldados ainda balançam suas espadas. Aldeões ainda vagam sem rumo. Mas já não há intenção por trás dos seus atos. Eles agem sem motivo, repetindo fragmentos do que um dia foram. E é por isso que o conceito do esvaziamento ressoa tão profundamente fora do jogo. Ficar vazio é essencialmente perder a vontade de seguir em frente, perder seu propósito, o motivo ou o prazer em viver. É acordar sem ter motivo para sair da cama. É continuar respirando, mas sentir como se tivesse parado de viver. Isso não é tão diferente da depressão. A depressão não é só tristeza. É vazio, entorpecimento, falta de impulsos, apatia. É a perca do prazer ao fazer as coisas. A depressão é o estado mental em que tudo parece sem sentido e as coisas que antes traziam alegria ou propósito deixam de importar. Assim como os mortos-vivos, alguém nesse estado pode continuar se movendo, passando pelos gestos da vida, mas por dentro a humanidade se perde. Quando aprendi o que significava ficar vazio em Dark Souls, parei por um instante, porque não é uma mecânica, é uma metáfora. Um hollow não é definido por sua morte, mas pela perda de vontade. Um vazio só se torna vazio pela perda do propósito. E se formos honestos, isso é algo com que muitos de nós conseguimos nos identificar. Todos nós temos momentos em que o peso do mundo nos tenta desistir, alargar quem somos e simplesmente existir sem propósito. Mas é aí que a vida difere do jogo. Em Dark Souls, uma vez que você se torna hollow, não há volta. Na realidade, porém, não estamos presos a uma maldição. A depressão, o vazio e a perda de propósito podem parecer permanentes, mas não são. Com as estratégias certas, com apoio, com as pessoas e ferramentas que nos ajudam a reacender o fogo interior, é possível reencontrar o significado. Podemos nos recuperar, reconstruir e seguir em frente. E é por isso que as palavras "não ouse ficar vazio" ou "don't you dare to go hollow" tocam tão fundo. No jogo, são um aviso. Na vida, são um lembrete. Um chamado para segurar firme no seu propósito, buscar ajuda quando necessário e nunca entregar o que te torna humano. Em Dark Souls, a sua humanidade é o que você é, as suas memórias, seu propósito, sua vontade, suas lembranças. A humanidade em Dark Souls é a essência da escuridão e a verdadeira natureza dos humanos. Oh ho! What's on your mind, friend? Wait, you defeated those monsters? Fantastic!
I'm saved! This Knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. But be warned, gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. As fogueiras simbolizam um ponto de descanso e esperança em um mundo cruel. E há algo fascinante sobre as fogueiras. Elas não apagam a dor da jornada. Elas não fazem os inimigos desaparecerem. Na verdade, fazem o oposto. Eles voltam. É como se o jogo nos dissesse que a vida nunca estará livre de obstáculos. As dificuldades sempre retornarão. Mas a fogueira nos lembra que descansar não é fraqueza, é preparo. Descansamos não para evitar as batalhas, mas para estar pronto para enfrentá-las novamente. E é isso que levo de Dark Souls. A fogueira não oferece fuga, mas resiliência e cura. E na vida real, nossa humanidade, nossos valores, paixões e propósito funcionam do mesmo modo. Não torna a vida fácil, mas a torna possível. Então, nesse momento, pergunte a si mesmo: o que te torna humana? O que é que o lembra de continuar, mesmo cansado, mesmo perdido? Apegue-se a isso, proteja isso, porque é uma das coisas que te impede de ficar vazio. A vida, assim como Dark Souls, é implacável. Cada passo à frente traz um novo desafio, um novo obstáculo. Você derrota um chefe e outro espera. Supera um revés e logo vem outro. O jogo não deixa você descansar por muito tempo. E a realidade também não. Há uma tentação estranha em desistir. Quando o peso das responsabilidades, dos fracassos e das decepções se acumula, a ideia de não se importar mais parece quase reconfortante. Sem mais pressão, sem mais esforço, sem mais dor. Mas essa ilusão esconde algo muito mais sombrio: a perda de si mesmo. Quando desistimos do que importa, não escapamos do sofrimento, apenas o trocamos pelo vazio. E é por isso que a frase "não ouse ficar vazio" tem tanto impacto. É um chamado para resistir à tentação silenciosa, para lembrar que abrir mão da sua vontade, dos seus valores, da sua identidade é a escolha mais perigosa de todas. E na vida, essa tentação de desistir não desaparece de uma hora para outra. Assim como os inimigos que retornam após cada fogueira, pensamentos de desesperança podem voltar vez após vez. Mas há uma diferença. Na realidade, não estamos sozinhos. Podemos buscar ajuda em amigos, família, terapia, ou mesmo em pequenas rotinas que nos reconectem ao sentido. Ao contrário dos vazios, temos a possibilidade de nos reconstruir, de nos preencher de propósito e de significado. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Sim, a tentação de desistir é real e sempre estará presente de alguma forma. Mas toda vez que você resiste, toda vez que escolhe seguir em frente, prova que é mais forte do que o vazio dentro de si. Prova que ainda é humano, ainda está vivo e ainda é capaz de seguir adiante. A motivação
nem sempre é um sentimento. Muitas vezes é uma escolha consciente, um ato de resistência. É olhar para o peso do mundo sobre você e dizer: eu vou continuar, eu vou persistir. Em Dark Souls, cada vitória, por menor que seja, é um ato de resistência. Sobreviver a um confronto difícil, acender uma nova fogueira, derrotar um chefe após incontáveis tentativas. Cada uma dessas conquistas é a prova de que o jogador recusa-se a ficar vazio. A vida funciona da mesma forma. Cada pequeno passo à frente conta. Comparecer, se alimentar bem, dormir cedo, conseguir fazer atividade física de alguma forma, cuidar de si e conseguir fazer o que precisa. Tudo isso funciona da mesma forma. Em Dark Souls, não importa o quanto você tenha caído, enquanto houver humanidade em você, ainda existe retorno. Você pode sempre voltar à fogueira, não porque ela ilumina, mas porque ela lembra quem você é. Ela é o último ponto antes do vazio. Na vida não existe uma fogueira como essa, mas existe algo equivalente. O propósito, que aponta o caminho, os vínculos que nos seguram quando fraquejamos, e a identidade, que resiste mesmo quando tudo ao redor cai. Sem propósito, caminhamos, mas sem saber por quê. Sem vínculo, sobrevivemos, mas sozinhos. Sem identidade, podemos até respirar, mas já não somos nós mesmos. E é isso que o vazio representa. Não a morte do corpo, mas a erosão lenta dessas três forças. Um morto-vivo não enlouquece de repente. Ele se esvazia aos poucos. Primeiro, perde o sentido do que estava fazendo. Depois, esquece por quem lutava. E por fim, já não sabe mais quem é. Só então se torna um vazio. E é por isso que proteger a própria humanidade importa tanto. Porque ela dá significado até o fracasso. Perder e se levantar ainda diz algo quando você lembra por quem e por que está lutando. Em Dark Souls a jornada é brutal, mas o que faz cada passo valer a pena não é a vitória, é o sentido por trás dela. Salvar aquele NPC esquecido, honrar uma promessa, restaurar algo que importa para você. Isso é a humanidade, não carne, mas o significado, a intenção. Na vida funciona de modo semelhante. Você não continua apenas porque tem que continuar. Você continua porque algo dentro de você ainda reconhece uma direção, um laço, um nome, um motivo. E toda vez que a escuridão tenta te convencer de que nada disso importa, essa lembrança é o que impede a transformação final. Isso impede o colapso para o vazio. Proteger o seu propósito, alimentar os seus vínculos, retornar sempre que necessário à sua identidade mais profunda. Porque quando o mundo o empurra para o limite, não é força física que impede o vazio. É a lembrança do que você ainda é, do que ainda ama, do que ainda escolhe ser. E é por isso que no fim, essa frase ecoa tanto dentro e fora do jogo. Não ouse ficar vazio. Não entregue a última centelha da sua humanidade. Ela é o que te mantém consciente, te mantém em movimento, te mantém vivo. Don't you dare to go hollow.